Salve, salve, morceguetes e morcegotes. Estamos aqui para o segundo vídeo da semana. Então, se você não viu o primeiro, que a gente está abrindo o capítulo 2 do livro Pedagogia do Movimento Sem Terra, da Roseli Salete Caldarte, pela Expressão Popular, cola lá para ver. Depois vem ver esse, ver os outros, né? A gente já está aí no 8º, 9º, 10º vídeo. A gente está gravando pra caramba, porque tem muita coisa para ser dita e trabalhada. Nesse episódio, o primeiro episódio da semana, a gente começou a abrir então sobre a formação do Sem Terra e do próprio MST. A gente falou um pouco sobre a dimensão de projetos, sobre a dimensão que a gente viu sobre território, coletividade e identidade, dentro de um contexto que a gente elabora e discute lá no episódio que a gente soltou esta semana, tá? Hoje, a gente vai dar continuidade para falar sobre a trajetória histórica do MST, começando para discutir a gênese e o nascimento do movimento, tá? Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui da Caverna do Morcego, também nesse trampo de leitura e discussão, né, que é nosso meio que projeto principal dentro da Caverna do Morcego. Além disso, a gente tem nossos vídeos de lei de drogas, encarceramento em massa e violência policial, que aí tem uma playlist só para isso, e são vídeos que a gente solta mais esporadicamente, praticamente de 15 em 15 dias. E também tem o nosso podcast, Caverna do Morcego, onde a gente está discutindo a América Latina atualmente, falando sobre Mariátegui, lendo Mariátegui, trabalhando um pouco com o nosso peruano marxista, enfim, muito louco, muito da hora, tá? Curtiu o projeto? Curte, comenta, compartilha e, se puder, apoia a gente financeiramente, seja pelo nosso apoio coletivo ou pelo nosso Pix, que tá passando aqui embaixo, né, nessa barrinha aqui, mas também vai estar na descrição. Aí, vocês também vão ver, como está passando aqui, que tem cupom de desconto no site da Autonomia Literária, que tem nosso livro pela editora Terra 100 Anos e que tem aí a Clio Operária, nossa revistinha massa. Para ficar por dentro de tudo, segue nossas redes sociais que a gente está sempre atualizando lá vocês de tudo, beleza? Na descrição também está o link para o nosso Drive. E no nosso Drive tem o PDF desse livro, disponibilizado pela própria Expressão Popular, diretamente no site deles. E aí você pode ou baixar no site deles, ou baixar aqui com a gente. Mas volto a dizer, tá? Principalmente porque a gente ajuda editoras do movimento, ajuda editoras de luta, ajuda editoras independentes, mas comprem o livro, né? Eu acho que é sempre uma ideia que a gente tenta passar. É um livro que foi impresso há muito tempo, então é mais barato, então aproveita antes que acabe essa unidade, e aí é difícil, né? Ter atualização desses livros, ter um lançamento pelo mesmo preço, então aproveita. Então, vou colocar aqui na telinha para vocês. Mega. Aqui. Então a gente parou aqui na página 106 do PDF, 105 do livro físico, para falar sobre a trajetória histórica do MST, gênese e movimento, tá? A gente vai agora, então, falar sobre a gênese e o movimento, até a gente pensar os momentos históricos da formação do Sem Terra, né? Que aí vai ficar mais para frente. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra nasceu da articulação das lutas pela terra, que foram retomadas a partir do final da década de 70, especialmente na região centro-sul do Brasil, e que aos poucos foram se territorializando pelo país inteiro. Aí tem uma referência desse territorializando, que é o Fernandes, 1900 e... lá vai cacetada, né? E esse Fernandes, que é citado, é o Bernardo Mansano Fernandes, tá? Que fala sobre formação e territorialização. Um livrinho pela Rucitec, marquei aqui, pelo país inteiro. O MST teve sua gestação no período entre 1979 e 1984, e foi criado formalmente no primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra, que aconteceu de 20 a 22 de janeiro de 1984, em Cascavel, no estado do Paraná. Aí. Esse encontro teve a participação de trabalhadores rurais de 12 estados, sendo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Rondônia, Acre, Roraima e Pará, onde já se desenvolviam ocupações ou formas de luta ou de resistência na terra, bem como de diversas entidades que se colocavam como apoiadoras ou, em alguns casos, articuladoras dessas lutas, como a CUT, Central Única dos Trabalhadores, o Sindicato de Trabalhadores Rurais e Operários, a ABRA, que é a Associação Brasileira da Reforma Agrária, a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, a Pastoral Operária e o Conselho Indigenista Missionário, que é o CIMI, né? Todas essas referências, tá? Elas estão na nota de rodapé aí embaixo.
Para compreender a gênese e o nascimento do MST, vamos lá, não é tudo. A gênese e o nascimento do MST, é preciso considerar a combinação de 3 conjuntos de fatores que foram complementares. O primeiro deles diz respeito às pressões objetivas da situação socioeconômica dos trabalhadores do campo, especificamente na região em que surgiu o MST. Então, primeiro ponto, questão socioeconômica e as dificuldades que esses trabalhadores passavam. O segundo se refere a um conjunto de elementos socioculturais e políticos que participaram do processo de reação desses trabalhadores à sua situação objetiva. Então, a partir disso, foram criando-se condições socioculturais e políticas de enfrentamento que não era só, tipo assim, a gente vai fundar nossa empresa, né? Mas isso está errado por causa do modelo de sociedade, por causa da estrutura das empresas, por causa da estrutura do latifúndio, então você começa a fazer coisa diferente. E o terceiro conjunto de fatores está relacionado a alguns fatos que desencadearam lutas localizadas, mas com repercussão capaz de fazer nascer a ideia de uma articulação nacional da luta pela terra, exatamente o que foi em um primeiro momento o MST. E óbvio, né, a gente vai ver massacre de Eldorado do Carajás, a gente vai ver que existem situações específicas nas condições do que acontece no Sul, né, Paraná, acontecem opressões diferentes do que aconteceu no Rio Grande do Sul para com esses trabalhadores, para com os trabalhadores da terra. Então, isso vai fazendo com que certas coisas sejam feitas de forma particular. Lembra que a gente falou no último vídeo sobre o particular e universal e essa relação? É um pouco disso. Na nota de rodapé, ela fala sobre os livros que foram referência para ela começar a articular essa história do MST, tá? As pressões ou condições objetivas que levaram, naquele momento, trabalhadores e trabalhadoras do campo a não poderem mais não resistir e a lutar, foram aquelas originárias da situação econômica social criada pelas transformações que a agricultura brasileira sofreu na década de 70, chamadas por alguns analistas de modernização conservadora ou também de modernização dolorosa, e que consistiram em um rápido e intenso processo de mecanização das lavouras, especialmente as do sul do Brasil. O Clóvis Moura, o Florestan Fernandes e a Lélia Gonzalez, eles vão falar sobre uma modernização sem mudança, né? Que é um processo que, para eles, não é só a ditadura, mas a própria independência do Brasil, as próprias tentativas de Primeira República, Segunda República, foram constituídas aí a partir de um processo que visava você manter essas condições de dominação enquanto você moderniza. Então, o campo foi sim modernizado durante a ditadura, mas também foi um ponto onde a gente teve um ápice e um pico da concentração de terras. Isso que a gente está falando de famílias que já vinham, desde a colonização, construindo seus grandes latifúndios. A ditadura militar, ela conseguiu dar um passo mais bruto em relação a isso e constituir isso enquanto um projeto nacional de desenvolvimento, mais claro, mais dentro do que viria a ser o desenvolvimento neoliberal, enfim. Ela se organizou para isso. Eu estou lendo agora o livro do Carlos Bauer, Educação e Trabalho do Movimento Sem Terra, Educação, Terra e Liberdade, alguma coisa assim, que fala, e eu estava lendo exatamente sobre isso agora de manhã. Essa agricultura, de traços mais profundamente capitalistas, expulsou do campo, de modo muito rápido, entre 75 e 80, grandes contingentes populacionais, exatamente as pessoas que viviam como arrendatários, como parceiros, ou que se reproduziam como filhos de agricultores em um tipo de agricultura que se caracterizava pelo uso intensivo da mão de obra. Com a mecanização, grande parte dessa força de trabalho não era mais necessária. E lembrando que nem todo mundo vai ser empurrado para esse processo de favelização e de urbanização, mas muitos povos indígenas, muitos líderes camponeses, ambientalistas, quilombolas, povos negros, são massacrados e exterminados, né? Esse é um dos grandes outros pontos da ditadura, porque a gente está na lata de lixo da história, então certo excesso pode ser morto. Para mostrar, olhar e falar, vocês não querem liberar o campo para a gente vai começar a avançar com violência. Acabou. Esse é o papo. Essa é a lógica de um Estado com herança colonial, né? Em um primeiro momento, esses trabalhadores expulsos do campo tinham duas alternativas. Muitos se aventuravam nos processos de colonização, indo especialmente para os estados de Rondônia, Pará e Mato Grosso, mas quando os agricultores dos primeiros projetos começaram a retornar, pela falta de condições e por não conseguirem se adaptar a lugares com culturas tão diferentes, essa primeira alternativa se desfez, ou pelo menos ficou restrita a pequenos grupos que se dispunham a esses riscos, movido talvez pelas mesmas ilusões dos nossos primeiros imigrantes europeus. E aí tem algumas pesquisas sobre isso, e ela dá destaque para José Vicente Tavares dos Santos, e o livro Matuches, Exclusão e Luta, do Sul para a Amazônia.
tá? Um exemplo aí. Havia também, na década de 70, um grande contingente desses agricultores que foi para a cidade atraído pela expansão industrial do chamado Milagre Brasileiro. Muitas famílias, inclusive, isso começa até alguns anos antes, tinham políticas já desse processo de urbanização, né? Então, a Zona Leste de São Paulo, ela é formada por uma classe trabalhadora majoritariamente nordestina, que é trazida para cá para servir para esse desenvolvimento industrialista. São pessoas que tinham sítios, que a família era a família que era crescida em sítios, são tirados. Eu tenho inúmeros exemplos só dentro da minha família desse processo. A ausência de... E aí, mais no final dos anos 70 também acontece o primeiro sinal da crise da indústria brasileira, que acaba fechando um pouco essa segunda alternativa. A ausência de alternativas, então, foi gerando um contingente populacional disposto a lutar pela terra em seus próprios locais de moradia. Dessa parte aqui que eu começo a grifar. Algumas iniciativas espontâneas de ocupações de terra ou de resistência em terras que deveriam ser desocupadas mostraram que era possível uma nova alternativa. Assim se constituiu a base social que gerou ou que permitiu o nascimento do MST, do aumento brusco da concentração da propriedade de terra e do número de trabalhadores rurais sem terra, com destaque de determinantes, do fechamento progressivo das alternativas que poderiam amenizar essa condição, gerando insegurança e miséria entre uma população acostumada a viver com um certo nível de estabilidade e, talvez, por isso mesmo, também acostumada a seguir os tradicionais preceitos da ordem e progresso, o que a fez, inclusive, apoiar durante muito tempo a ditadura militar. Então, e é isso que a gente olha nesses momentos de crise, uma crise não quer dizer necessariamente que a gente vai todo mundo lutar contra essa crise, mas, muitas das vezes, ela mesma já aponta uma saída, que é uma saída para dentro do sistema, né? E é um pouco disso que ela está mostrando. Tipo, a ditadura, ela conseguiu pegar essas crises e transformar nisso. O MST é um dos frutos das iniciativas de reação a essa situação objetiva. Uma situação nova nos traços de sua conjuntura, mas muito antiga do ponto de vista da estrutura social brasileira, que desnuda, historicamente baseada na consideração fundiária. É o que o Clóvis Moura fala, é o que Mestre Joelson fala, é o que Cacique Babal fala. Quando a colonização tocou essa terra, os processos de luta e de libertação também passaram a existir. Mas é preciso buscar compreender também como aconteceram essas iniciativas de reação, o que certamente não fica explicado pelas pressões objetivas. Elas não eram suficientes para explicar um processo de organização do sem terra, até porque outros momentos de miséria crescente já haviam acontecido e voltariam a acontecer em outros períodos. E também porque muitos poucos entre os que tinham a condição de sem terra escolheram esse caminho e se mantêm nele até hoje. E aí ela traz uma nota de rodapé, novamente resgatando Thompson, em relação aos motins de fome do século XVIII. O motim, um termo em si canhestro, que talvez mais oculte do que revele, não é uma resposta natural ou óbvia à fome, mas um padrão sofisticado de comportamento coletivo, uma alternativa coletiva a estratégias individualistas e familiares de sobrevivência. Não há dúvida de que os amotinados tinham fome, mas a fome não prescreve que eles devam se rebelar nem determina as formas de rebeldia. E aí a gente tem um ponto muito interessante, né? Que o que forma a rebelião, a revolta, é um processo histórico. São condições universais, particulares e históricas, né? É um desenvolvimento, um desenlace de certas situações que traz isso. Há, então, alguns fatores de natureza sociocultural e política que precisam ser mencionados para a compreensão mais completa do processo de gestação do MST. A gente não pode olhar e falar simplesmente, eles estavam passando fome, a gente estava ficando sem emprego e a concentração de renda aumentava, a concentração de renda e de propriedade de terra aumentava, né? Tá, mas isso é história desde quando o colonialismo chegou aqui, né? É isso que ela está falando. O primeiro fator ou elemento foi o trabalho pastoral que vinha sendo realizado junto à população do campo, através das comunidades eclesiais de base. Enfim, todas essas organizações que a gente vai citar nesse parágrafo, enfim, que a gente vai falar um pouco sobre elas, né, que eu acho muito justo, fizeram parte, inclusive, de um processo muito forte pedagógico. Então é interessante que o MST tenha saído também dessas organizações, porque aí revela o porquê a continuidade desse caráter pedagógico, né? Tem a ver com a própria história do negócio. Que já existiam desde o começo dos anos 60 e que se tornaram, na primeira metade da década de 70, um importante foco de resistência popular à ditadura militar. Esse trabalho foi ainda mais fortalecido com o surgimento da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, em 1975,
que, trabalhando em conjunto com as paróquias das periferias da cidade e com as comunidades rurais, passou a contribuir na organização e na luta dos trabalhadores. As comunidades eclesiais de base eram, na época, um dos poucos lugares sociais onde os trabalhadores encontravam condições para se organizar e lutar contra injustiças e pelos seus direitos. É engraçado porque elas também vão ajudar, e aí eu estava lendo um livro sobre as empregadas domésticas, né? E aí tem até a história da Laudelina, né? Laudelina de Campos Melo e tudo, e elas também utilizaram os espaços da igreja durante muito tempo para conseguir se organizar até a construção do que viria a ser a sindicalização desse trabalho, né? E óbvio, né? Ainda muito excluído de várias dimensões de direitos, mas as igrejas católicas, elas receberam essa galera e ajudou na organização. Também por um processo pedagógico, muitas vezes, de ensinar essas mulheres a lerem, que eram mulheres majoritariamente negras, né? Que trabalhavam nas casas das outras pessoas, mas também num processo de conseguir usar de desculpa, né? O fato de você estar indo para uma religião e tudo, mas na verdade estava lá fazendo trabalho político. Dada a situação objetiva dos camponeses e demais trabalhadores do campo, a luta pela terra só poderia ter sido uma das ações de resistência da Ilhas Dobradas. A CPT surgiu em Goiânia e reuniu, no primeiro momento, os bispos da Amazônia, motivados especialmente pelos conflitos de terra dos poceiros do Norte e Centro-Oeste, e do grau de violência que ali vivenciaram em seu cotidiano. Mas logo sua atuação espalhou-se por outras regiões, porque, como analisa Stedley, João Pedro Stedley, era mais do que uma iniciativa isolada, era uma espécie de autocrítica do apoio da Igreja Católica ao golpe militar e uma expressão concreta da teologia da libertação, que representou um fator fundamental de conscientização dos camponeses para a necessidade de se organizar e lutar. É interessante olhar isso, e eu volto a citar aqui, então, nesse episódio, Martim Baró, que a gente estava citando no outro episódio, porque ele era um jesuíta, que pegou em arma para proteger o Salvador dos Estados Unidos, tá ligado? Esse é o nível do bagulho. Além disso, conforme Stedley, a participação da Comissão Pastoral da Terra no processo de retomada da luta pela terra no Brasil teve uma influência decisiva no caráter nacional da articulação das lutas, que veio depois criar o MST. Isso por dois motivos. Primeiro, pela vocação ecumênica da CPT, né, da Comissão Pastoral da Terra, que evitou que a diferença de credos levasse a criar movimentos distintos, né? Segundo, porque sua atuação nacional e seu conhecimento profundo das lutas anteriores influenciaram nessa direção. O segundo elemento, eu até grifei ele inteiro. Vamos lá. Tá. Um segundo elemento a ser considerado na compreensão do surgimento do MST tem a ver com o contexto político do Brasil naquele período, considerado um momento histórico forte no processo de redemocratização do país. Vocês veem que casa com o surgimento do MNU, né? Pra vocês terem uma ideia do que estava rolando, né? O povo brasileiro começava a reagir contra a ditadura militar e multiplicavam-se as lutas e as organizações de trabalhadores, especialmente nas cidades. Como reflete Stedley, o MST somente pôde se constituir como um movimento social importante porque coincidiu com o processo mais amplo de luta pela democracia no país, marcado especialmente pelo ressurgimento das greves operárias, de 78 e de 79. O modo como foi assumida a retomada da luta pela reforma agrária nesse momento da história do Brasil precisa ser compreendido como parte desse contexto. Eder Sader analisou com bastante profundidade esse período, através de uma pesquisa sobre as experiências e lutas dos trabalhadores da Grande São Paulo entre 70 e 80, destacando esse momento como aquele em que novos personagens entram em cena, ou seja, novos sujeitos sociais coletivos se constituíram. E aqui entra um ponto interessante, né? Eu tenho uma professora dentro da USP, dentro da sociologia, que ela fala sobre a gente não poder falar sobre os novos movimentos sociais a partir de 2013, tá? Porém, a Roseli Salete Caldart, ela me ajudou num ponto fundamental, quando ela utiliza essa forma, e óbvio, depois que a gente lê o texto todo, vocês vão entender o que eu tô falando, que quando a gente entende que existe uma prática sociocultural diferente e uma pedagogia que vai se transformando, talvez, sim, a gente possa utilizar isso de base para fazer esse debate, e não de novos, no sentido de são coisas diferentes que não tem nada a ver com o que veio antes. Muito pelo contrário, mas uma nova forma, adaptada a certas condições, a partir de determinados processos históricos, em determinados lugares.
né? E aí a gente olha e fala, pô, beleza, a gente consegue diferenciar e entender, e não num processo, e esse que é o ponto, não num processo de olhar para esses movimentos como objeto, mas num processo de entender, nós enquanto militantes, quais passos nós queremos dar, quais passos nós iremos dar, quais passos já foram dados, em quais contextos, por quê, o que deu certo e o que deu errado, né? E isso representou a emergência de uma nova configuração das classes populares no cenário público. Ou seja, não apenas em comparação com os padrões do início da década, mas também, e sobretudo, com os de períodos históricos anteriores. O fim dos anos 70 assistia à emergência de uma nova configuração de classe. Pelos lugares onde se constituíam como sujeitos coletivos, pela sua linguagem, seus temas e valores, pelas características das ações sociais em que se moviam, anunciava-se o aparecimento de um novo tipo de expressão dos trabalhadores, que poderia ser contrastado com o libertário das primeiras décadas do século ou com o populista após 45. O MST fez parte desse processo de produção do que depois começou a ser chamado de uma nova cultura política, embora constituindo-se com características bem próprias, conforme será descrito mais adiante. E por isso, Mestre Joelson, Cacique Babal, Roseli Salete Caldarte, para a gente conseguir mediar e olhar e falar, é nisso daqui a gente consegue entender, então, no que certos movimentos se diferem. Um terceiro elemento sociocultural está na tradição ou no costume, e ela cita Thompson novamente, né? Incorporado da trajetória de luta de terra nos quase 5 séculos de latifúndio do nosso país. O MST é um dos herdeiros do processo histórico de resistência e de luta do campesinato brasileiro. É parte da história da luta pela terra no Brasil, assim como das lutas já realizadas em outros lugares e em outras épocas, onde a exploração ou a exclusão social dos camponeses também foi uma realidade. Como afirma José de Souza Martins, um dos maiores estudiosos da questão agrária do nosso país, a história do Brasil é a história de um campesinato progressivamente submisso. Leiam José de Souza Martins para falar sobre terra. Tá? Leiam. Primeiramente, contra a dominação pessoal de fazendeiros e coronéis. Depois, contra a expropriação territorial efetuada por grandes proprietários, grileiros e empresários. E já agora, também contra a exploração econômica que se concretiza na ação da grande empresa capitalista. Particularmente, a partir dos anos 50, camponeses de várias regiões do país começaram a manifestar uma vontade política própria, rebelando-se de vários modos contra seus opressores, quebrando velhas cadeias, levando proprietários de terras aos tribunais, organizando-se em ligas e sindicatos, exigindo do Estado uma política de reforma agrária, resistindo de vários modos à expulsão e despejos, erguendo barreiras e fechando estradas para obter melhores preços para seus produtos. E não só isso, né? Mas aí fica uma coisa, né? A galera que está ocupando a FUNAI, em Altamira, se eu não me engano, né? Fechou o aeroporto agora. Repetindo o que foi feito na luta da Cardil, né? Eu acho bem interessante esse resgate que está sendo feito e aí eu vou utilizar um termo homogeneizador, tá? Mas entendendo que é muito plural, mas pelo movimento indígena, que é de você retomar essas práticas de erguer barreira, fechar estrada, pressionar, atacar onde dói, olhar e falar, mano, sem nós a cidade não vai rodar, se nós quiser parar, nós vai parar. E eu fico ansioso para voltar a ver isso em São Paulo, né? Como que seria hoje se a gente conseguisse parar em São Paulo, por exemplo? Cada sem terra de hoje carrega em si, ainda que não saiba disso, a herança rebelde de Sepete Araju, de Zumbi dos Palmares, dos camponeses que lutaram em Canudos, Trombas e Formoso, Contestado, ou nas ligas camponesas, né? No livro sobre a história do MST que ela citou antes, tem um capítulo que destaca as lutas do Sepete Araju, dos povos guaranis, Zumbi dos Palmares, Canudos, Contestado, Cangaço, Ligas Camponesas, Trombas e Formoso, e outras de trabalhadores rurais em Minas, Espírito Santo, Goiás, Paraná, Maranhão, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Se eu não me engano, esse livro é dela. Deixa eu até olhar aqui. Caldarte, ou é o do... será que é do Bernardo Mancini Fernandes? Enfim, eu perdi aqui, mas qualquer momento eu acho.
assim como carrega a memória da repressão sofrida por todas essas lutas e o desafio de impedir que a destruição possa ocorrer de novo, né? Olhar para o passado é também revisitar esses momentos e manter eles vivos de certa forma, né? De uma outra forma. A gente vai ver quando a gente falar sobre mística. Quando perguntado sobre por que a luta pela terra no final da década de 60 ressurgiu no sul do Brasil e não no Nordeste, Stedley mencionou exatamente uma das partes dessa memória. A dura perseguição sofrida pelas ligas camponesas em 64 ainda estava muito viva nos camponeses do Nordeste. No Sul, não houve tanta repressão aos camponeses na época do golpe militar, exatamente porque seus vínculos políticos e culturais influenciavam uma posição de apoio à ditadura. De um lado, então, a entrada desses camponeses na luta pela terra representou uma forte ruptura com padrões culturais naquele momento hegemônicos. Mas, por outro lado, a ausência de uma memória recente de repressão facilitou ou acelerou o processo de organização. No Nordeste, a luta demorou mais a ser reorganizada e, quando foi, carregou por muito tempo os traços culturais do seu formato anterior. Muitas das pessoas que criaram o MST no Nordeste são herdeiras diretas dessa luta. Então, ela está analisando e falando, na verdade, é uma coisa de desenvolvimento histórico, do que estava cada um vivendo e das permissividades e obstáculos que tinham em determinados lugares. Como terceiro conjunto de fatores que explica o processo de criação do MST aparecem, então, alguns fatos desencadeadores de lutas específicas que acabaram sendo articuladas, depois deste grande movimento nacional de luta pela terra. Estou chamando de fatos desencadeadores, aqueles que, de certo modo, apressaram a conjugação entre as pressões objetivas de uma situação mais geral e os elementos socioculturais e políticos que foram capazes de sustentar a organização dessa ação de resistência dos trabalhadores e das trabalhadoras sem terra, dando início ao MST. Esses fatos desencadeadores são chamados fatos históricos, que, como nos ensinam Hobsbawm e Thompson, somente podem ser assim considerados se, mesmo citados e compreendidos em suas especificidades, forem colocados por nós que hoje tentamos interpretar essa história dentro de um único e articulado processo, que é, em nosso caso, o processo de gestação ou de constituição do MST e da formação do Sem Terra com seus principais sujeitos. O que a gente faz aqui de trazer semelhanças, de capilarizar, de tentar trazer, tipo assim, é isso, a gente lê Mestre Gelson, a gente lê Cacique Babau, a gente lê Rosângela de Caldarte, a gente fala sobre um movimento de luta afro-indígena camponesa, sobre uma liderança indígena e sobre uma liderança da pedagogia do movimento camponês, para olhar e falar, a gente está olhando para fragmentos da história que se juntam. Novamente, Clóvis Moura, quando vai falar sobre canudos, ele traz o Gramsci para lembrar que o Gramsci falava isso, que as classes dominantes, elas só permitem que nossa história seja contada episodicamente. Porém, isso faz parte de um processo de alienação, de um processo de esquecimento, de apagamento da memória. Quando, na verdade, a gente consegue olhar para um fluxo de coisas acontecendo, ainda que não tenha alianças, ainda que não tenha conversa, ainda que não tenham sido no mesmo tempo, na mesma data, na mesma época, pelas mesmas pessoas, por pessoas que se conheciam, né? Mas esse processo ele acontece. Na memória oral e também nos registros do período do processo de gestação do MST 79 a 84, aparecem como fatos com essa densidade histórica, especialmente os que identifico a seguir. E ela traz isso. No Rio Grande do Sul, o marco foi a expulsão dos colonos da reserva indígena de Nonoai, feita pelos índios Caigangue, que também lutavam pela reconquista de sua terra de origem em maio de 78. Então, foram expulsas 1.800 famílias dos colonos rendeiros da Fundação Nacional do Índio, da FUNAI, que estavam ali há 15 anos. Então, sim, um dos grandes pontos de construção do MST vem do enfrentamento indígena. Menos de 2 meses depois dessa expulsão, aconteceu uma primeira ocupação espontânea, no sentido de não organizada previamente, das fazendas Macali e Brilhante, em Ronda Alta, e na reserva florestal da fazenda Sarandi, em Rondinha. As ocupações começaram com 30 famílias e chegaram a quase 300. Como analisa Bernardo Mansano Fernandes, essa ação tem um importante significado histórico, porque a luta recomeçava exatamente onde havia sido interrompida em 1963, com o Master. Ela dá algumas referências sobre essa luta, mas não fala, tá? Além disso, essa ação se desdobrou noutra igualmente importante, que foi o já mencionado acampamento da Encruzilhada Natalino, fato decisivo na criação do MST. Em Santa Catarina,
O fato de expressão foi a chamada farsa da peste suína africana, no final da década de 60, na região de Chapecó, oeste do estado, tradicionalmente forte na produção de suínos. Embora nada tenha ficado comprovado, é lugar comum hoje a versão de que a dizimação dos porcos de pequenos produtores, determinada pelo governo e executada pelo exército, com a alegação de que havia uma perigosa peste se alastrando em todo o estado, foi uma estratégia para eliminar o pequeno suinocultor autônomo e as raças comuns de suínos, pois em muitos casos, ao saberem da matança, os camponeses escondiam os leitões em propriedades distantes de parentes e depois continuavam a criação, sem nunca terem visto um único porco morrer de tal doença. Então reparem que o Estado se organizou para matar a produção dos pequenos agricultores. Esse é o desenvolvimento da ditadura militar, tá? Essa é a liberdade aí que a galera gosta de falar. Essa é a revolução. Ah, pelo amor de Deus, desculpa, vovó, por palavras feias, pelo sinal que eu fiz, mas assim, né, não dá. Essa farsa foi uma espécie de gota d'água na situação de expropriação dos pequenos produtores daquela região, apoiados pela Comissão Pastoral da Terra. Em um trabalho bastante intenso na Diocese de Chapecó, os camponeses começaram uma série de ações de protestos que deram origem a 4 frentes de luta. Tá? Movimento de oposição sindical, movimento das mulheres agricultoras, movimento dos atingidos por barragens e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Tá? O da oposição sindical, o Jean Tible, que vai participar aqui da caverna, fez parte, tá? Em breve sai o vídeo, foi o primeiro convidado que esteve aqui com a gente. O movimento das mulheres agricultoras, que hoje, se eu não me engano, é MMA, né? Que tem o FFM, que é o FCP, Feminismo Camponês Popular, se eu não me engano, faz parte do movimento de mulheres agricultoras. O MAB, ele começou uma ocupação logo depois que o bagulho da Cardil deu certo sobre o Rio Tocantins, né? O MAB, muito presente, muito forte, e o próprio MST. Foi nesse caldo de rebeldia que aconteceu a primeira grande ocupação de terra desse período em Santa Catarina, na fazenda Burro Branco, município de Campo Herê, oeste catarinense, em maio de 1980. A fazenda foi desapropriada em novembro do mesmo ano, sendo uma das primeiras frações de território conquistadas por essa nova fase de luta pela terra no Brasil. Parte da primeira colheita da terra foi conquistada, foi doada para as famílias acampadas em Encruzilhada Natalino, em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul. No Paraná, um dos fatos desencadeadores mais importantes foi a expropriação de terra dos pequenos agricultores devido à construção da usina hidrelétrica de Itaipu, que deixou sem terra. Vocês veem, né, gente? Porra, às vezes a gente olha e fala, caralho, o MST tá aí desde que eu nasci, né? Mas ainda assim, elementos da formação e da construção desse movimento, da gênese, né, da origem, fazem parte da nossa história, da nossa luta até hoje, né? Porque essa construção deixou sem a terra milhares de famílias de 8 municípios do extremo oeste do estado e que deu origem ao movimento Justiça e Terra, criado em 1980. Desde 75, o governo federal prometia pagar preço justo pela indenização. 3 anos depois, quase nenhuma família vai ser indenizada, assim como acontece quando acontece desastre como o de Mariana, né? E por um preço muito abaixo do esperado. Os poceiros e os sem terra eram mais prejudicados, recebendo valores ainda menores. Parte das famílias foram transferidas para um projeto de colonização no Acre. Então, você tira a galera do Paraná, olha e fala, ó, agora você vai lá para o Acre, que é o que a gente consegue fazer. A partir de 78, as igrejas luterana e católica, através da Comissão Pastoral da Terra e alguns sindicatos de trabalhadores rurais, começaram um trabalho de organização das comunidades que gerou um movimento de justiça e terra. Justiça era o que exigiam do governo e a terra era a condição primeira para continuarem agricultores. Portanto, a principal reivindicação era terra por terra. Das famílias expropriadas de Itaipu nasceu então a Organização do Sem Terra do Paraná. Entre 82 e 83, surgiram vários movimentos nas diversas regiões do estado. Movimento dos Agricultores Sem Terra do Sudoeste do Paraná, MASTES. Movimento dos Agricultores Sem Terra do Norte do Paraná, MASTEM. Movimento dos Agricultores Sem Terra do Centro-Oeste do Paraná, MASTRO. E o Movimento dos Agricultores Sem Terra do Litoral do Paraná, MASTEL. A primeira grande ocupação de terra aconteceu em 82, na fazenda da Anoni, no município de Marmeleiro, no sudoeste do Paraná, né? E aí vocês podem ler Ana Maria Aimoré Bonin,
Movimentos Sociais do Campo, tá? Referência aí para ler sobre isso. Em São Paulo, o fato desencadeador da gestação do MST foi um conflito entre os poceiros e grileiros na Fazenda Primavera, localizada no município de Andradina. Conheci Andradina recentemente. Recentemente não, né? Um ano antes da pandemia. Faz tempo pra caralho, né? Mas na década de 70, ele resolveu começar a trazer gado no Mato Grosso e expulsar os poceiros da... Há décadas, os poceiros da Primavera pegavam renda do grileiro. Mas na década de 70, ele resolveu começar a trazer gado do Mato Grosso e expulsar os poceiros da fazenda, destruindo suas lavouras e contratando jagunços para queimar suas casas. Com o assassinato de um dos poceiros, o grupo decidiu procurar o Poder Judiciário e solicitar uma intervenção no conflito. Em 79, foi criada na região a Comissão Pastoral da Terra, que proporcionou um espaço de organização dos poceiros que culminou na desapropriação da Fazenda Primavera e na implantação do assentamento em julho de 80. Essa ação abriu um caminho para ocupações de terra já a partir do ano seguinte, e o Bernardo Mansano Fernandes tem um texto especificamente sobre São Paulo, tá? Tá na descrição aí. E o outro estado que aparece na memória do processo de gestação do MST é o Mato Sul. O fato desencadeador aqui tem a ver com a forma de apropriação das terras desse estado. No final da década de 70, era como uma prática de grilagem das terras e do uso da mão de obra camponesa para a formação de fazendas e pastagens através do arrendamento. Depois que as fazendas estivessem formadas, os arrendamentos eram desfeitos e os camponeses precisavam migrar para outros lugares, onde houvessem novas fazendas a serem formadas. Então você trabalhava desbravando, né, as terras. A partir de 79, os latifundiários do município de Naviraí, Itaquiraí, Taquarussu, Bonito e Glória de Dourados pararam de arrendar suas terras porque as fazendas já estavam adequadamente formadas. Mas nesse ano, conforme narra Bernardo Mansano Fernandes, os camponeses decidiram não migrar e sim resistir na terra que ocupavam. Importantes focos de resistência foram sendo organizados em Naviraí, nas fazendas Entre Rios, Água Doce e Jequitibá. Os conflitos foram bastante violentos e o governo decidiu fazer um projeto de deslocamento dos colonos para o norte do estado, Mato Grosso, a partir de 79. Muitos aceitaram e novamente a mesma condição. Não havia como permanecer em uma terra improdutiva e sem nenhuma infraestrutura. Isso foi gerando a consciência de que a luta pela terra deve ser feita na própria terra e não buscando terras distantes e desconhecidas. E esse é um ponto que eu acho um ponto fundamental para a gente pensar o marxismo favelado. Que a gente tem que entender que, sim, uma galera vai ter que ir para a terra distante. Por outro lado, a gente consegue destruir a cidade. Ideias perigosas demais, né? Desculpa. Desse processo resultou mais tarde uma das grandes ocupações que marcou a época da criação do MST, que foi a ocupação da fazenda Santa Idalina, de 18 mil hectares, no município de Vinhema, com a participação de 1.000 famílias de arrendatários, assalariados, poceiros, ribeirinhos, desempregados da cidade que tinham migrado do campo e brasiguaios, como viriam depois a ser conhecidos os sem-terra brasileiros que trabalhavam nas fazendas paraguaias. Essa ocupação aconteceu em abril de 84, 3 meses depois de ter sido criado, em Cascavel, no Paraná, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. De 29 a 31 de janeiro de 85, em Curitiba, de novo no estado do Paraná, o MST realizou seu primeiro Congresso Nacional com a participação de 1.500 delegados, escolhidos em encontros ou reuniões estaduais que aconteceram ao longo de 84. Vinham de 16 estados, tá? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Paraíba, Piauí, Maranhão, Pará, Goiás e Rondônia. No final, foi eleita uma coordenação nacional com 12 estados sendo representados, tá? Que era Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Maranhão e Rondônia. E decidiram sobre a bandeira de luta que daria a marca principal do movimento. Ocupação é a única solução. Fruto do próprio processo... Eu não estou falando tanto, tá, gente? Porque aqui a gente está lendo a história do MST e eu estou aprendendo novamente. Mais uma aula da Roseli Salete Haddad. Fruto do próprio processo histórico de sua gestação e das discussões que acompanharam sua criação formal em 84, o MST surgiu e foi se configurando com um caráter todo próprio, fugindo aos padrões de luta pela terra de outras épocas e de outros lugares.
especialmente por se configurar como um movimento social nacional de lutas massivas e por não esgotar sua luta e organização na luta pela terra em sentido estrito. Na explicação de João Pedro Stedley, que é um dos fundadores do MST, 3 são as principais características que definem o movimento. A primeira característica foi a de ser um movimento popular, ou seja, pode entrar no mundo, e isso em 2 sentidos. Então vamos lá. Eu grifei isso daqui, não grifei tudo, tá, gente? Calma lá. Então, dentro desses 2 sentidos, o primeiro é de que o MST é um movimento de família sem terra e participam das suas ações pai, mãe, crianças, jovens, idosos, não havendo processo de filiação ou de associação formal, como é nos sindicatos, por exemplo, mas de participação, que pode começar meio que em qualquer tempo e lugar. Por isso, por si só, essa é uma característica que acaba alterando bastante as relações mais tradicionais. À medida que um jovem pode vir a ser a liderança de grupo de seu pai, ou uma mulher a ser coordenadora do núcleo de seu marido, por exemplo. E isso ocasiona, óbvio, conflitos, debates, mas é muito legal quando você conhece essas mulheres, essa juventude que conseguem pegar esses papéis e explica tudo que está rolando, né? Tanto que a gente tem hoje uma grande gama de assentamentos que as coordenadoras dos assentamentos são mulheres. E que quem protagoniza não necessariamente a produção, mas a luta política, quem faz enfrentamento são as mulheres. A gente teve agora no 8M a questão do Paranapanema, a gente teve da ocupação dos trens em Minas Gerais, né, das linhas de trem que levam produto, que levam commodities. Esses são exemplos muito claros. O segundo sentido é o de que, embora o MST tenha sua raiz no trabalho da terra, sempre entendeu que, para lutar pela reforma agrária, não é preciso ser necessariamente um camponês. Por isso entra todo mundo. Porque pode entrar o padre, o agrônomo, a professora, o economista, agente de saúde, cada um participando desde sua atuação específica. Analise Stedley. Eu acho que isso deu também uma consistência maior ao MST, porque ele soube se abrir ao que havia na sociedade e não ficar fechado ao que seria um movimento camponês típico, mas sem abrir mão da vinculação com a base, porque aí a terra é o que faz a base. O MST tem que ser feito pelos trabalhadores. Sem dúvida, essa foi uma das características importantes da Constituição do MST, também como uma organização social, bem como no delineamento do que veio a ser a identidade sem terra. Então, esses são os 2 sentidos, segundo o que diz o Stedley. Voltando às 3 principais características, a segunda característica do MST é que ele tem um componente sindical no sentido de corporativo, ou seja, a organização e as lutas acontecem em torno de demandas específicas e que não se restringem à conquista da terra. Você busca formar cooperativas para produção, né? E isso vai ser em relação a crédito, a preços mínimos, a estradas, a saúde, a educação. Isso vem exigindo a ampliação permanente das frentes de atuação do movimento, ao mesmo tempo que consegue inserir os interesses corporativos, particularmente de grupos ou pessoas, em um movimento maior que é o da luta pela reforma agrária em todo o país. E sendo assim, você começa a cumprir com as funções que antes estavam na mão do Estado. E a terceira característica é de que o MST tem um componente político presente desde o início e certamente influenciado pela gênese do movimento. Isso significa ter presente em cada uma de suas ações que a luta pela terra e a luta pela reforma agrária somente podem ter algum avanço se forem compreendidas como parte da luta de classes. E significa também pautar essa luta desde princípios organizativos, políticos e ideológicos e com objetivos mais amplos. E para isso, no próximo episódio, a gente vai olhar para alguns momentos que são momentos chaves, momentos pilares para a gente entender por que acontece essa questão da luta de classes e de um projeto político ideológico. O MST, não um bando de maluco que fez universidade, virou e falou, caralho, eu estudei aqui, li o Marx e tá tudo errado. Não, óbvio, eles leram Marx em algum momento. Isso é fantástico, né? Que é sobre isso. Mas é um bando de gente que olhou, falou, a gente tá na merda. Essa é a porra do Estado. É isso que eles conseguem dar pra gente. A sociedade capitalista não passa desses limites. Então a gente precisa fazer diferente. A gente precisa viver diferente. A gente precisa construir diferente. Se isso é ser maluco, eu também sou maluco. Sou maluco com muito coração. Mas
Eu gosto de acreditar que quem não tá maluco, quem fala que tá bem, tem alguma coisa errada. Brincadeira. Mas sim, é muito louco quando você pega essa história, e agora a gente vai entrar em momentos importantes, bons e ruins. Mas a gente está analisando processos históricos, a gente está olhando e está falando, gente, ó, teve certas condições para isso surgir, teve certas condições para isso acontecer. E por isso que eu estou tão feliz de estar lendo aqui esse livro com vocês, tá bom? Família, então um grande beijo, espero que vocês tenham curtido, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, apoiar financeiramente o projeto. A gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo, até mais e tchau!